Bom, então vamos lá pro nosso bloco aí clássico de CPI da Covid, né? Acompanhando alguns casos que a gente estava esperando desde a quinzena passada e alguns outros novos, né? Então vamos começar com o que a gente já estava acompanhando, que é o caso da Prevent Senior, né? Que foi o Pedro Benedito, o famosíssimo, né? Que tinha fugido da última vez, não sei se vocês se lembram, que a gente comentou sobre as barbaridades da Prevent, mas o representante ele não chegou a comparecer, né? E aí ele acabou indo nessa quinzena, no caso, né? Na semana, não essa, a outra. Então, só para dar uma relembrada, ele foi acusado de obrigar, né, a recomendação do kit Covid, não só ele, como a instituição como um todo, né? Rolou teste em idoso, né? Os médicos que estavam contaminados eram obrigados a ir trabalhar. E tava tudo isso meio que numa junçãozinha assim maquiavélica com o governo, né? Então era mais ou menos isso que se sabia. Tinha rolado denúncia de uma série de médicos, né? Uma advogada representando eles mostrou essa denúncia que mostrava tudo isso que acabou de ser falado, né? E aí foi esse sujeito, né? E cada vez mais a gente descobre que o buraco é mais embaixo, né? Então ele foi lá. E é muito curioso porque não necessariamente ele negou essas barbaridades que foram descobertas, mas o argumento principal usado foi que as provas eram inválidas, né? Por quê? Porque tem uma coisa que é a questão do juramento de fidelidade ali de informação entre o médico e o paciente, né? Então, em tese, o médico não pode sair falando informação de paciente a esmo, assim, e é uma questão moral, em tese. E aí ele usou desse argumento para falar que os dados eram inválidos porque não tinha tido a permissão da família, dos velhos que morreram, e além disso eles ainda usaram o argumento foram os hackers, eles invadiram o sistema e roubaram os dados e não sei o que mais. Então usaram todas as cartas de invalidar o argumento, mas sem negar, é muito importante ressaltar isso, né? Então, além disso tudo, eles revelaram um áudio desse Pedro Benedito, né, que é o diretor da Prevent Senior, e tava praticamente ameaçando um dos médicos que delatou e a família, né? Então ele tava falando, como você pode, você tem que negar isso, então meio que quase coagindo o cara a negar a denúncia dele, né? Eles conversaram também sobre o Dr. Wong, então era um doutor que ele é um dos principais defensores do kit Covid, né? Mas ele, por uma ironia trágica do destino, ele morreu de Covid, né? Então ele usou o kit, a Prevent acompanhou e ele morreu. E a Prevent foi lá e simplesmente mentiu sobre a morte, né? Tanto é que é uma das coisas que se trata no áudio, né? O médico que tá sendo coagido, ele comenta, então o Dr. Wong, ele não morreu de Covid. O cara, não morreu não. Então porque tá no prontuário. E aí eles ficam meio que discutindo sobre isso, né? Eles meio que alteraram, e aconteceu mais de um caso deles alterar prontuário e mentir, né? Ele usou bastante dessa estratégia do sigilo. E além dessa situação, ele também, além da situação do Dr. Wong, né, teve outra situação trágica que foi a da mãe do Hang, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso, o famoso velho da Havan, né? Que ela é um caso, assim, bem macabro, porque ela foi tratada com kit Covid, teve a questão do Prevent Senior bem semelhante ao Dr. Wong, e ela morreu, né? E o que acontece é que, de novo, fraudaram os dados, não falaram que a morte tinha sido sobre isso, né? E, aparentemente, o próprio filho dela sabia, né? O Luciano Hang, mas negou, né? A gente vai ver um pouco mais disso na hora que chegar a vez dele, na Prevent Senior, né? Mas revelações bem macabras sobre essa questão da mudança de prontuário, né? Acabou sendo mais abordada. E também comentaram um pouco sobre a questão das pesquisas da Prevent, que eram utilizados pelo governo e pelo gabinete paralelo, que vai ser também comentado em outras entrevistas, né? Então essa conversa serviu para confirmar algumas coisas que já se sabia de investigação prévia e também para meio que introduzir alguns temas, né? Primeiro, a questão da pesquisa da Prevent e essa questão da mãe do Luciano Hang, que apareceriam em outros dias de entrevista, né? Em outros dias com os depoentes. O segundo a ser chamado para a CPI da Covid foi o Danilo Trento, que é dono da Precisa Medicamentos. A Precisa, você provavelmente se lembra, que é aquela empresa que negociava as vacinas da Covaxin com o governo brasileiro e tem todo aquele esquema de superfaturamento, suposto superfaturamento. E o Danilo é um dos donos da empresa. Ele ficou muito tempo usando o seu habeas corpus para não falar, mas depois de muito silêncio, ele admitiu que já deu uns rolês com o Flávio Bolsonaro, já foi em eventos públicos com o Flávio Bolsonaro,
e principalmente ele já foi para Las Vegas com o Flávio Bolsonaro para tentar supostamente trazer os jogos de azar para o Brasil. Então tem aí uma participação, alguém que está um suposto esquema de superfaturamento de vacina que é bem chegado no Flávio Bolsonaro. A cada semana que passa a gente vê mais pessoas que são ligadas à família do Jair Bolsonaro, mas o Danilão também é acusado de ter alguns esquemas de empresas offshore, que a gente vai falar um pouco mais tarde, bastante sobre isso. Mas as empresas offshore são aquelas que o dono é brasileiro e você cria uma empresa na Suíça, nas Ilhas Virgens Britânicas, no Panamá, que são países que não têm tributação no imposto de renda, ou se tem, é muito pouco. Então tem várias empresas assim, que são... Basicamente não é crime você ter uma empresa offshore, mas é um indício bastante grande de que você lava dinheiro através delas. Então ele tem alguns desses esquemas aí, algumas empresas como a Primatio Holding, eu imagino que seja assim que se fala, que foi uma empresa citada que recebeu 16 milhões de reais e devolveu no mesmo dia, então algo que não acontece a todos os momentos, é algo um pouco suspeito, mas aí o Danilo Trento, Machado. Adorei o inglês, Sleep. Eu acho que eu só queria pontuar isso mesmo, e a gente pode passar para a próxima já, que foi a Bruna Morato, né, saindo um pouco dessa questão da Precisa e voltando para a questão da Prevent Senior, né, que ela basicamente serviu, primeiro que a Bruna Morato ela é advogada, representante dos médicos que denunciaram, né, e ela serviu para apontar algumas coisas muito interessantes, né, ela mostrou uma mensagem que provava um pouco da cultura organizacional da empresa, que o lema principal é obediência e lealdade, né, é bem estranho uma unidade de saúde ter esse lema, parece uma coisa de exército, assim, curioso, para dizer o mínimo, né? Ela comentou de ameaças que ela sofreu, né? Então chegaram a invadir o escritório dela, duplicaram o IP de câmera, cortaram cano de banheiro, então bem pesada a situação, né? Tanto é que a CPI tá dando proteção para ela, né? E os médicos estão totalmente anônimos, né? Tanto é que foi uma discussão muito grande sobre isso no dia, porque os senadores governistas querem que os médicos em si viessem, porque aí eles saindo do anonimato, fica muito mais fácil de coagir, de ameaçar, enfim, né? E além disso, foi revelada outras coisas também bem pesadas sobre essa questão da Prevent, que era, por exemplo, sobre um caso em que tinha a ordem sendo dada nas UTIs para que se os pacientes demorassem muito nos leitos, eles simplesmente fossem reduzindo o oxigênio para gastar menos, né? Gastar menos oxigênio e, consequentemente, menos dinheiro, o que, eventualmente, muito provavelmente levava a óbito, né? As pessoas pioravam, né? E aí teve até essa frase que ela falou, que ficou muito forte, que é uma frase que ela escutou muito, né? Investigando esse caso, a advogada junto com os médicos, que é óbito também é alta, né? Então era essa meio que a filosofia, quando eles faziam isso, né? E ela revelou uma das coisas que eu acho que foi mais importante, assim, nessa conversa que teve, que foi sobre a união do gabinete paralelo com o Ministério da Economia, né? Então já sabia essa ligação do gabinete paralelo com o Bolsonaro, com o próprio Ministério da Saúde, né? Mas também tem esse meio que crossover, digamos assim, com o Ministério da Economia, né? Então, desde o começo tinha isso, porque eles passando, tentando comprovar essa tese da imunidade de rebanho, a tese do uso do tratamento precoce, poderia fazer com que o país não parasse e a economia seguisse andando, né? Então acaba que tem ligação direta entre o gabinete paralelo e o Ministério da Economia, né? Uma revelação aí que provavelmente foi uma das mais importantes dessa quinzena da CPI. E depois da Bruna Morato veio o Luciano Hang, o famoso velho da Havan, que é um empresário, dono da Havan e um dos apoiadores do Jair Bolsonaro. E o que ele foi fazer lá foi mais para causar mesmo, porque antes dele começar a falar, ele entrou acompanhado de senadores governistas, o Flávio Bolsonaro participou da sessão do dia da CPI, ele logo começou a fazer propaganda da Havan, ele chegou com algumas placas, com alguns dizeres que ele ia mostrar no meio da CPI, mas pediram para ele jogar fora. Ele entrou em conflito, o advogado dele entrou em conflito no meio da sessão e teve que paralisar a sessão. E falar mesmo, Luciano Hang contou algumas fake news, como falar que ele nunca, a Havan, em todos esses anos, nunca pegou nenhum dinheiro do BNDES, que é um órgão do governo, só que ele já foi subsidiado em 27 milhões de reais, então fica aí, né, uma mentira bem fácil de saber que é mentira, porque os dados são públicos,
A acusação também do Luciano Hang ter sonegado milhões e milhões de reais, mas de interessante mesmo, ele falou que conhece e conversa com o Ricardo Barros, né? Quem não conhece o Ricardo Barros na CPI da Covid hoje em dia? E para fazer os comentários dele, ele falou por que ele foi convocado, né? Ele foi convocado porque a mãe dele veio a óbito, como o Machado disse, ela estava usando o kit Covid lá na Prevent Senior, veio a óbito e afirmaram que ela não teria utilizado o kit Covid, não teria morrido de Covid e tudo mais, mas ela foi sim vítima da Covid-19 e usou o kit Covid, e aí o Luciano Hang afirmou que foi um erro de plantonista, não foi bem assim, depois de 1 ano e pouco, ele mudou a versão dele falando sobre a própria mãe, então o Luciano Hang, o velho da van, nada mais do que o que a gente já conhece dele, né, Machado? O Luciano Hang que foi chamado até de bobo da corte lá no dia pelo Renan Calheiros, né, então o cara só foi pra causar, você definiu muito bem, né, e aí dá pra gente chegar no último aí, depoente dos últimos dias, que foi o Otávio Facuri, né, então ele aí é um famoso financiador de fake news, né, então ele usava da riqueza dele para financiar alguns institutos de qualidade duvidosa, quando o assunto é da informação, né? E, bom, acho que a primeira coisa que é interessante ressaltar é que uma das coisas que mais chamou a atenção nem foi com relação ao envolvimento dele nas fake news em si, mas sim, né, o que ele fez de ataque pessoal a um dos senadores, né? Então ele no Twitter fez um comentário extremamente homofóbico contra o senador Contarato, né, no caso, que um membro da comunidade LGBT, né? E aí o Omar Aziz até chegou num momento muito simbólico. O Omar Aziz cedeu a presidência do Senado da CPI pro Contarato, né? E aí ele fez um discurso. Eu recomendo até procurar aí na íntegra, a gente não vai falar exatamente o que ele falou, mas é um discurso bem bonito, é um discurso bem impactante, né? E ele criticou abertamente a homofobia do depoente, né? Então só pra vocês verem o nível desse maluco, né? Não, e o pior que a desculpa dele foi, eu tenho até amigos que são, então esse cara aí é o pior que há, né? Então, bom, mas aí, passando dessa parte que até acabou chamando mais atenção do que necessariamente ele falou no restante da CPI, mas basicamente ele é um cara que financiava fake news, né? Ele é um dos donos do Instituto Força Brasil, né? Um instituto que basicamente é coordenado só para fazer fake news, né? Ele é especialista nisso, né? E o clássico, né? Perguntaram do Instituto Força Brasil o que significava aqueles posts, né? Qual que era a ligação deles com a Davat, né? Então o Força Brasil tem a ligação com a Davat lá do Dominguete e etc. E ele negou tudo, obviamente. Ele falou que estava muito ocupado, que ele não trabalhava por lá, então não tinha muita noção do que estava acontecendo. Então ele negou tudo e assumiu. Mas pelo menos ele foi coeso nisso, né? Porque ele assumiu lá, criticou o uso da máscara, falou de imunidade de rebanho, falou que funcionava, né? Então basicamente foi lá para passar vergonha, para levar esporro e para negar tudo que fez, né? E eu acho que isso fecha a CPI da quinzena, Lipe. Exatamente. Então agora vamos passar para o nosso último bloco de Brasil para fazer um giro de notícia e para falar também sobre o empreendedorismo de Paulo Guedes.